E aí pessoal, bem-vindos, eu sou o Professor Pinguim e começar avisando vocês que não sei se vocês separaram, mas teve um vídeo surpresa no meio da semana. Eu admito que foi um pouco de surpresa para mim também. Eu mandei uma submissão para o projeto Mega Fave Numbers, onde matemáticos do mundo inteiro estão falando sobre números que eles gostam, que eles acham interessante, tem uma propriedade legal, desde que ele seja maior do que 1 milhão. Eu mandei uma submissão, pode parecer clickbait, mas eu não vou falar sobre qual número eu falei no meu vídeo, porque o número que eu falei é a resposta de um puzzle, de um enigma. E uma parte legal é você tentar resolver esse enigma antes de ver o vídeo. Se a resposta perde a graça, apesar do meu cachorro fazer uma aparição rápida nele. Se vocês quiserem prestigiar o meu vídeo, tem o link aí embaixo, ou se vocês quiserem ver o projeto inteiro dos Mega Fave Numbers. Tem muitos vídeos legais, tem mais de 150, eu admito que eu vi só uns 10 até agora. Mas é um projeto internacional, é um projeto legal e eu estou muito orgulhoso de participar dele. Sobre o nosso vídeo da semana, hoje a gente faz a última etapa da nossa viagem sobre os conjuntos numéricos. E hoje a gente fala sobre um conjunto que é bem incomum de ser falado, bem raro. São os quaternions, eles seriam o próximo conjunto depois dos números complexos. Eu acredito que eu só aprendi os quaternions ou matéria que era optativa do 4º ano de matemática pura. É um conceito que é meio obscuro, mas ainda assim ele tem uma história muito legal, ele tem propriedades interessantes. Bora lá? Vamos começar? Só para passar coisas que a gente já viu nas nossas viagens pelos conjuntos numéricos. Esse era o mapa de todos os conjuntos que a gente pretendia ver. Na primeira semana a gente falou sobre números primos e números naturais. Na segunda semana a gente falou sobre os números inteiros e os números racionais. Na terceira semana a gente falou sobre os algébricos e os computáveis, que são também dois conjuntos que são meio obscuros, eles estão lá, mas o pessoal acaba não falando muito deles. Depois a gente falou sobre os números reais e os números complexos. E hoje o nosso objetivo é falar desse último conjunto maior de todos, que são os quaternions. Os quaternions eles são representados por uma letra H, traço duplo. E a história dos quaternions começa com geometria, com interpretações geométricas. Se o conjunto dos reais representava uma reta e o conjunto dos complexos você podia representar esses números num plano, deveria ter um conjunto numérico que representasse o espaço. E muitas pessoas tentaram trabalhar nisso, em você ter uma coisa que seria equivalente aos números reais com 3 coordenadas. E um deles, em especial, Sir William Rowan Hamilton, que é uma matemática razoavelmente recente. Essa é uma foto dele, ele chegou a viver o suficiente para poder ter fotografias dele. Ele dedicou uma boa parte do final da carreira dele a trabalhar com esse problema. Quando você tem um conjunto numérico, é importante que você saiba definir como fazer contas nele. Você tem que saber fazer somas, subtrações, multiplicações, divisões. E quando você tem um sistema que tenha 3 coordenadas, dá para você fazer a soma, que é basicamente pegar a coordenada, a diferença também. Mas a multiplicação era um processo que era muito complicado, era onde todos os matemáticos da época travavam. E a multiplicação sendo difícil, a divisão também vai ser difícil, porque basicamente dividir é você multiplicar pelo inverso. E o Hamilton tinha muito essa coisa de que ele sabia que existia, tinha que ter algum jeito de você representar o espaço usando o conjunto numérico, assim como você pode fazer com retas e planos usando os reais ou os complexos, mas ele nunca conseguia pegar essa coisa da terceira coordenada. E aí, algum dia, ele teve um estalo. Por que não tentar usar 4 coordenadas para fazer isso? Existe uma história muito legal sobre isso. No dia 16 de outubro de 1843, ele estava passeando com a esposa dele por Dublin. Enquanto ele cruzava a ponte de Broom, ele teve um estalo, que é descrito como um momento de genialidade única, onde ele visualizou o jeito de que, se ele usasse 4 coordenadas ao invés de 3, ele teria como representar o espaço e definir as operações. No vídeo passado, a gente comentou sobre os números complexos e sobre a interpretação geométrica deles. Quando você multiplicava por i, isso correspondia a você girar 90 graus, e quando você multiplicava por i ao quadrado, que era fazer i vezes i 2 vezes, você girava 180 graus. Se você usar 3 novas variáveis, I, J, K, para representar os eixos X, Y e Z, você poderia ter os 3 eixos. Se você multiplicar por I, representa você girar 90 graus em X. Se você multiplicar por J, representa você girar 90 graus em Y. E se você multiplicar por K, representa você girar 90 graus em Z. Então, qualquer uma dessas operações, quando você fizer ela 2 vezes, ela vai girar o objeto de 180 graus. Então, tanto I ao quadrado, quanto J ao quadrado, quanto K ao quadrado, vai valer menos 1. A ideia geométrica do Hamilton era que você representasse cada um dos 3 eixos, x, y, z, e as rotações em torno de cada um desses eixos, como sendo
por multiplicar por variáveis novas i, j e k. Além disso, se você pegar algum objeto e fizer um movimento de 90 graus para levar ele do eixo x para o eixo y, e depois girar 90 graus e fizer o mesmo movimento, que seria multiplicar por j, o resultado é o próprio número k. Da mesma forma, você poderia fazer a mesma multiplicação indo de j para k, de k para i, então j vezes k é i, e de k para i, de i para j, e k vezes i dá j. Onde ele chegou numa segunda relação. I vezes j vale k vezes i vale j, j vezes k vale i. E, considerando qualquer uma delas, se a gente multiplicar i vezes j vezes k nessa ordem, o resultado é menos 1. Diz a história que quando ele estava passando pela ponte de Broom com a esposa dele, ele teve essa luz e ele estava desesperado, que ele precisava passar aquilo para perto, tinha medo de perder aquele raciocínio. Então, ele fez o que seria hoje considerado vandalismo. Ele rabiscou na ponte os resultados dele. E até hoje existe uma placa em homenagem a essa história, na ponte de Broom. Eu tenho uma foto aqui, tirada do Wikipedia, sobre essa ponte, que dá a data, 16 de outubro de 1843, onde o Hamilton teve um flash de genialidade e chegou nas relações que chegam para os quaternions. I ao quadrado é a mesma coisa que j ao quadrado, que é a mesma coisa que k ao quadrado, que é a mesma coisa que i vezes j vezes k, que dá menos 1. Ou numa resolução melhor, essa aqui. Essa linha do meio ela não está exatamente representada como parte daquilo que o Hamilton escreveu na ponte, mas ela é uma consequência das outras duas. E ela vai ser importante para a gente fazer cálculos usando os números quaternions. A essa altura, não sei se já está óbvio, mas o símbolo H para quaternions descaradamente uma homenagem para o Hamilton, que foi o cara que teve a ideia de como você representar a terceira dimensão, vocês não com 3 variáveis, mas com 4. E a partir do momento que você põe a quarta variável, você consegue criar um método para você ter formas precisas de fazer contas de multiplicação e de divisão. Então, a definição oficial dos quaternions, a gente define os quaternions como sendo um número x, que pode ser escrito como soma de 4 coordenadas. A, B, C e D, multiplicando 1, i, j e k, onde a, b, c e d são coisas reais, e i quadrado, j quadrado, k quadrado, todos valem menos 1, i vezes j vezes k também vale menos 1. É uma definição muito parecida com a dos números complexos, inclusive se você trocar o c e o d por zero, você tem a definição exata dos números complexos, que prova que os quaternions eles englobam todos os complexos. Coisas extras sobre os quaternions. Para fazer soma ou subtração de números quaternions, o óbvio, você junta a parte real com a parte real, parte com i, parte com j, parte com j, parte com k, parte com k. Como é um negócio meio óbvio, vamos fazer só um exemplo rápido. Então, vamos somar esses dois números quaternions. 3 mais 2i menos 4j mais 5k com 4 menos i mais 2k. Lembrem que as constantes a, b, c, d que acompanham os números, eles podem ser qualquer real, incluindo zero. Então, o fato de não ter um j aqui não faz o número deixar de ser quaternio. Ele continua sendo um quaternio, onde o j calha de ser zero. E a soma é basicamente pegar a parte real, 3, com a parte real 4, e somar, dá 7. A parte i mais 2, com a parte i menos 1, somar, vai ficar mais 1i. A parte j, menos 4, mais 0, fica menos 4 no j. Em k, 5k mais 2k são 7k. E é isso, subtração é a mesma ideia. Somar ou subtrair quaternions é um processo direto, não tem grandes segredos. A multiplicação, a ideia é a gente usar aquelas propriedades que foram talhadas em pedra na ponte de Dublin. Então, vamos fazer um exemplo e vamos executar essa multiplicação. A ideia é fazer distributiva, vai ser chato porque são muitos termos, mas a gente pode acelerar e botar uma musiquinha animada. Feita a nossa distributiva, ocupou 2 linhas, porque realmente são 4 termos vezes 4 termos, tem 16 combinações. E aí a gente tem simplificações que pode fazer, com, por exemplo, i quadrado, i vezes j, menos i vezes k. E a gente teria que pegar cada um dos casos e ver quanto que ele vale. Olha só, o Luke decidiu fazer uma participação hoje. Você quer fazer uma pergunta hoje, Luke? Eu não sei o que poderia facilitar as contas. Ah, é verdade, uma tabela de multiplicação seria uma boa. Porque a gente poderia pegar atalhos e não ficar olhando toda hora aquele negócio tá cravando na pedra. A gente não precisa ir até a ponte de Dublin para ver qual que é o resultado. E é bom, porque aqui a gente pode pegar todas as coisas e ver quanto vale uma delas. É uma ótima ideia, Luke. Vamos preencher essa tabela, então. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes i é i, 1 vezes j é j, 1 vezes k é k. A primeira coluna a gente também pode preencher do mesmo jeito. 1 vezes i é i, 1 vezes j é j, 1 vezes k é k. I vezes i é o quadrado, que dá menos 1, e I vezes j é k. A gente já tinha discutido isso. Mesma coisa, j vezes j é menos 1, e j vezes k é i. A gente também já tinha discutido isso. K vezes i é j, e k vezes k é menos 1.
Aqui acontece um negócio interessante. Quando você multiplica I vezes J, J vezes I, o resultado é o oposto do outro. O sinal faz diferença. Isso é uma coisa dos quaternions que faz diferença nos conjuntos numéricos anteriores que a gente tinha. Todos os conjuntos que a gente tinha, desde os números primos, desde os números naturais, quando você multiplicar A vezes B e B vezes A, o resultado é sempre o mesmo. Nos quaternions, a ordem da multiplicação importa. Porque você pegar um objeto e girar ele 90 graus em X, depois 90 graus em Y, é o oposto de você girar ele primeiro 90 graus em Y, depois 90 graus em X. Como pode ser demonstrado com esse belíssimo bonequinho de pinguim que eu tenho aqui comigo na minha mesa. Você pegar ele e girar ele 90 graus nesse sentido, e depois neste sentido, ele vai ficar nessa posição, deitado com a barriga de lado para lá. Se a gente girar ele 90 graus em Y, quer fazer esse movimento aqui. E lembre que quando a gente troca os eixos, a gente também troca a interpretação dele. Então, o eixo Y, que estava apontando para cá, quando a gente girou, ele vai apontar para frente. Então, girar ele 90 graus no anti-horário vai ser fazer esse movimento. E olha, a gente tem o mesmo pinguim, só que agora ele está deitado e virado para o outro lado. Ele é exatamente o oposto do outro. Então, isso faz com que a ordem da multiplicação IJ e JI seja exatamente o oposto do outro. Que é o que faz a gente terminar o resto da tabela fazendo o quê? J vezes I é menos K. I vezes K é o oposto de K vezes I, então ele é menos J. E K vezes J é o oposto de J vezes K, que é menos I. E agora, com a magia de edição, a gente deixa isso uma letra mais bonita. Olha só, a missão do Luke está cumprida agora. Ele ajudou já a gente. Obrigado, Luke. Sua ajuda foi muito importante. Utilizando essa tabela, a gente pode terminar esse cálculo substituindo os termos. I ao quadrado como sendo menos 1, I vezes J como sendo K, I vezes K como sendo menos J, J vezes I como sendo menos K, J ao quadrado como sendo menos 1, J vezes K como sendo I, K vezes I como sendo J, K vezes J como sendo menos I e K ao quadrado como sendo menos 1. Simplificando esses resultados, a gente vai ter... Põe a musiquinha e acelera o tempo de novo. E a gente junta os semelhantes. 2 com 3 mais 4 e 1, que é a parte A, vão ser 10. Em I, a gente tem menos 6, mais 1, mais 2, menos 2, são menos 5. Em J, nós temos 4, mais 1, menos 2, menos 3, que é 0, pode acontecer de ter um 0. Em K, a gente tem menos 2K, mais 2K, menos 6K, mais 1K, são menos 5K. E assim que a gente multiplica dois quaternions, fazendo uma distributiva que é chata e facilita muito se a gente consultar esta tabela aqui, que a gente montou graças ao Luke. A divisão entre dois números quaternions ela é um pouco mais complicada, então a gente usa um atalho. Desde os números racionais, que é onde a gente podia dividir qualquer coisa, dividir dois números é a mesma coisa do que fazer o primeiro número vezes a inversa do segundo. Então, em quaternions, o que a gente faz, ao invés de fazer uma divisão, é multiplicar o número pela inversa. Então, ao invés de a gente saber como a gente faz a divisão, a gente aprende a fazer a inversa. A inversa de um número genérico A mais BI mais CJ mais DK é dado por esta expressão, que a gente consegue destacar fácil usando a magia de edição. E toda vez que você precisar dividir dois números quaternions, na verdade o que você vai fazer vai ser pegar o primeiro, em vez de dividir pelo segundo, você vai multiplicar por esse termo destacado, que é a inversa do segundo. E aí a gente tem uma ideia geral de o que são os quaternions e como a gente pode trabalhar com eles. A gente já sabe pegar os quaternions, o que eles são, o que eles significam, e fazer contas de mais, menos, vezes dividir com eles. Não sei se está muito óbvio, mas os quaternions eles têm uma aplicação bem direta, que é muito usada em computação gráfica, que é representar rotações. Você pode fazer rotações de objetos em computação usando quaternions. Não vou falar disso nesse vídeo, talvez eu faça um vídeo disso no futuro, eu não tenho tanta certeza porque isso envolve muito mais computação do que matemática, foge um pouco da minha área, mas é um conjunto numérico que tem aplicações. Você pode fazer rotações multiplicando quaternions, que apesar de ter dado um pouco de trabalho a gente fazer à mão, na computação você pode programar essa tabela, então o computador consegue fazer isso razoavelmente rápido. E com isso a gente encerra a nossa viagem. A gente pode pegar aquele nosso mapa de viagem, que a gente foi a cada semana preenchendo os lugares que a gente visitou e finalmente preencher o último conjunto que faltava a gente visitar. E tá aí, nossa viagem concluída. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam nessa série de vídeos. Foi bem ou mal um mês falando quase que só desse tema. Eu acho que eu vou passar um bom tempo até querer falar de conjuntos numéricos de novo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa viagem toda que a gente fez. E vou deixar aqui dois convites extras para vocês. O primeiro deles, já falei no começo do vídeo, mas só reforçando. Se vocês quiserem ver minha participação no Mega Fave Numbers, está aí embaixo. E no dia 10 de setembro eu vou fazer uma participação no Pint of Science de São Carlos, onde várias pessoas, divulgadores de ciência, vão fazer palestras
Eu vou fazer uma no dia 10. E semana que vem eu vou soltar mais um vídeo antes disso. Eu vou reforçar o convite. Muito obrigado por estarem comigo até aqui. Lembre que sou uma pessoa acessível. Se vocês quiserem deixar algum comentário, ideias, dicas, sugestões, críticas, tem os comentários aí, tem o meu e-mail aqui do lado, também dou aulas particulares. E lembrem que, se vocês acharem esse assunto interessante, tem alguém que é curioso, vai lá e mostra esse vídeo para ele, porque matemática é uma coisa que merece ser divulgada, assim. A gente precisa quebrar um pouco esse estigma de que matemática é uma coisa chata. Tá aí o projeto Mega Fave Numbers do mundo inteiro, com matemáticos do planeta todo, falando sobre um tópico que é específico, assim, qualquer número acima de 1 milhão. Mas tem muita coisa interessante. Eu já vi alguns, vale a pena dar uma conferida lá naquele projeto. Bom, fiquem bem. Lembre-se que toda segunda-feira tem um vídeo novo saindo para vocês. Vejo vocês na próxima e até lá.